A paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus, registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Paulo aqui dando um testemunho da palavra de Deus, do chamado dele de Deus, diante do rei Agripa. E Paulo diz aqui, no capítulo 26, a partir do versículo 16. E disse-lhe: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Paulo questionando, né? No versículo 15, ele disse: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tenho visto, como daquelas pelas quais te aparecereis ainda, livrando-te este povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas vos converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém? Aí ele fala: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Deus deu ali a Paulo uma visão celestial, uma visão do que era necessário Paulo fazer para salvar o gentio do poder de Satanás, trazer a eles para Deus. Então Paulo aqui, ele tinha convicção do seu chamado, e ele tinha convicção do que ele deveria fazer: pregar a justiça de Deus, pregar o amor de Deus, para que as pessoas se transformem, seja transportada, né? Ou melhor assim, transportada e transformada do poder das trevas para a luz e do poder de Satanás ao poder de Deus. E quem deu essa incumbência ao apóstolo foi o próprio Senhor Jesus. O próprio Jesus disse de uma forma muito clara: olha, livra-te este povo, né, e do gentio a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos, porque o povo está com os olhos fechados, né? E das trevas vos converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e tenha sorte entre os santificados pela fé em mim. Quer dizer, nós temos que hoje, pela fé, nos tornar santificados quando nós exercemos a nossa fé em Cristo. Então Paulo, ele teve essa visão de que Jesus lhe apareceu e ele havia ali colocado esse propósito no seu coração de pregar o evangelho, foi perseguido, foi ali muitas das vezes preso, como nessa situação aqui ele estava preso quando ele disse isso para o rei Agripa. Mas ele disse: jamais serei desobediente à visão celestial. Deus tem aberto a nossa visão para pregar a remissão dos pecados, porque Deus falou isso lá também no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Jesus disse aqui no versículo 47, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Se hoje a Jerusalém representa a igreja, as igrejas devem pregar, né, que as pessoas voltando para Deus, ela tem, não é que ela vai ter, ela tem, se ela exercer a sua fé na íntegra, a remissão dos seus pecados. E aqui nós lemos que Paulo, ele foi chamado para levar as pessoas ao conhecimento da verdade que liberta e que transforma. Então Paulo disse aqui para o rei, no versículo 17, livra-te este povo, né, do gentio a quem eu te envio, olha bem, amado, para lhe abrir os olhos e das trevas vos converteres à luz. Quantas pessoas hoje, mesmo dizendo que creem em Jesus, acha que deve dizer que ainda está em trevas? Porque quem está em pecado ainda continua nas trevas. Eles não passaram ainda da morte para a vida. Isso quer dizer que eles precisam despertar, precisa acordar.
Eles estão hipnotizados pelo sistema religioso do mundo, onde tem prisioneiros, né, desse sistema, que eles não conseguem absolver o poder e a virtude do sacrifício perfeito de Jesus. E aqui fala, olha, para lhe abrir os olhos das trevas vos converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos seus pecados, quer dizer, o perdão dos seus pecados. Quer dizer, nós não podemos ter pecado, então nós não recebemos o perdão dos nossos pecados. Jesus, ele morreu para nos dar o perdão dos nossos pecados. Eu quero meditar aqui também num texto, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu quero que vocês leiam comigo, que Jesus sempre deixou isso registrado para nós. Ele diz aqui, olha, Mateus 26, quando Jesus ministrou a última Santa Ceia, ele disse o seguinte, no versículo 27, Mateus 26, 27, e tomando o cálice, dando graça, né, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos pecados, perdão dos pecados. Então, naquela última Santa Ceia, Jesus estava na fase final do seu ministério, e ele pegou o cálice, que era o sangue que ainda ia ser derramado, e aquele cálice que representava o seu sangue, ele estava dizendo que eles beberiam desse sangue, desse cálice, eles poderiam ter a remissão dos seus pecados. Olha que interessante a gente entender. Então Jesus falou que o sangue dele era para dar a ele totalmente o perdão dos seus pecados. E Jesus, ele morreu ali na cruz, porque ele havia tomado sobre si todo o pecado. O pecado foi passado em Jesus, para Jesus. Jesus foi levado ao deserto, e Jesus, ao voltar do deserto, ele dizia para os pecadores, perdoados já estão seus pecados. Mas como o salário do pecado é a morte, Jesus teria que pagar a dívida. A gente só pode pagar por algo se a gente levar. E Jesus levou todo o pecado, como João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus tirou o pecado e nós temos que hoje tomar posse que ele levou o nosso pecado e ele morreu em nosso lugar. Muitas pessoas creem que ele morreu, mas não creem que ele levou o pecado. Aí eu pergunto, se o salário do pecado é a morte, como que Jesus morreu? Para pagar em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Então nós temos que ter essa convicção da visão celestial que Deus deu para Paulo, tem dado para muitos pregadores que têm pregado essa verdade, mas a maioria não tem pregado o evangelho do perdão, o evangelho da remissão, e por as pessoas não conhecer esse evangelho da justiça de Deus, elas ainda vivem no pecado, se titula pecadora, e elas acham, pensam que vai alcançar os céus com isso. Então aqui está dizendo, Paulo disse, olha, que Jesus lhe falou, para lhe abrir os olhos das trevas vos converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e tenha sorte entre santificado pela fé em mim. Quer dizer, nós hoje temos que crer que nós somos santos de Deus. Por isso que a Bíblia fala, seguir a paz com toda a santificação. A santificação sem a qual ninguém verá Deus. Como que a pessoa quer ver Deus em pecado? Como que as pessoas querem viver Deus vivendo como uma velha criatura, com os mesmos costumes, os mesmos hábitos antigos, não tomando posse que nasceram de novo? Jesus falou, olha, se tu não nascer de novo, você não vai nem ver. Mas se não nascer da água e do Espírito, você nem entra, ele falou para Nicodemos. Então, quero que você tome posse hoje do poder de Deus e não seja desobediente à visão celestial, como Paulo diz, eu não sou desobediente à visão celestial. Então, eu vou continuar pregando, né? Como Paulo, mesmo prisioneiro, Paulo não desistiu de pregar. Ele estava sendo prisioneiro pelo homem, mas livre por Deus. Ele era um homem livre para expressar a sua fé. E esta é a minha fé, é o que eu prego
para levar os pecadores à remissão dos seus pecados.